podemos sentar para dar continuidade às nossas catequeses. Depois que nós falamos da introdução geral à nossa fé, os princípios que nós chamamos da teologia fundamental, nós analisamos que Deus nos criou à sua imagem e, portanto, colocou em nós essa necessidade de buscá-lo e a nossa capacidade de conhecê-lo pela nossa inteligência. Depois que nós vimos também que a nossa inteligência é limitada, então Deus veio ao nosso encontro, revelou-se a nós, e essa revelação de Deus chega a nós através da igreja, que nos transmite a doutrina de Nosso Senhor pela Bíblia e pela tradição. Agora nós chegamos no nosso ato de fé. Então, uma vez que eu recebo a revelação, a palavra de Deus, qual a minha atitude? Acreditar, eu creio. São Tomás de Aquino diz que crer é um ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina por uma determinação da vontade movida pela graça de Deus. Então a fé, ela é uma adesão pessoal do homem todo a Deus que se revela. Uma vez que Deus se revela a mim, Ele mostra a mim a verdade de quem Ele é. Naquele momento, então, eu tenho que dar a minha adesão, o meu sim. Eu dobro a minha inteligência perante a verdade do próprio Deus. A minha inteligência vê essa verdade, vê que é uma verdade que, embora ela supere a minha capacidade humana, no entanto, não é absurda, não é irracional, pelo contrário, está de acordo com a minha inteligência humana. E eu, então, vendo que é Deus quem me dá essa revelação, é Ele quem me fala essa verdade, a minha vontade vê esse bem e me faz, então, adorar a Deus e acolher, acreditar na sua revelação, na sua palavra. Então, a fé é uma adesão da inteligência e da vontade a essa revelação que Deus faz de si mesmo. A inteligência vê e, diante do bem de aceitar a verdade que o próprio Deus me ensina, a minha vontade, iluminada pela graça, me leva a poder aceitar essa verdade de fé. Portanto, crer, nós temos na palavra crer duas referências, a pessoa e a verdade. A verdade pela confiança na pessoa que me atesta. Por exemplo, faz de conta que uma pessoa conhecida minha chega assim falando: olha, eu tive agora no centro e eu presenciei, aconteceu um assalto no centro. Eu vou acreditar, eu não vi. Se eu não vi, então eu não posso atestar porque eu não vi. Mas como aquela pessoa que eu conheço é uma pessoa que fala a verdade, me disse, eu acredito. E falo, aconteceu um assalto. Você viu? Não. Foi fulano de tal, que é a pessoa correta, falou que aconteceu, eu acredito. Então acreditar é isso. Eu acredito no que me é falado, baseado na autoridade de quem fala. Ora, a fé é eu acreditar naquilo que Deus me fala. E Deus, Ele é a própria sabedoria que não se engana e nem pode me enganar. Portanto, nós não devemos crer em mais ninguém a não ser em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O cristão não deve acreditar em pessoas que inventam religiões, inventam verdades de fé ou escolhem qual verdade pode ou não ser acreditada. Nós acreditamos em Deus. Mas como é que eu faço, padre, para saber o que Deus está me falando? Nós já explicamos o caminho, é através daquilo que a igreja me transmite, porque a igreja recebeu o Espírito Santo para conservar e transmitir a verdade. Portanto, a fé, ela é um dom sobrenatural de Deus. Porque, por exemplo, o Evangelho é pregado para todo mundo, e tem gente que acredita e gente que não acredita. Porque a fé, ela é um dom de Deus. Você precisa abrir o coração e querer receber esse dom. A fé não é, gente, o sentimento, não. Eu tenho muita fé, porque eu me sinto tão bem quando eu estou na igreja. O sentimento ligado à fé é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa, você ter um bom sentimento. Mas o sentimento é uma coisa animal. Cachorro também tem sentimento, sabia disso? Fica alegre, fica triste. O sentimento é a nossa parte animal. A fé não é só sentimento. A fé é um ato da inteligência. É algo espiritual. É algo ligado, portanto, à alma. Então, eu preciso dar essa adesão a Deus,
mas sabendo que é um dom que Deus me oferece. Por quê? Eu nunca poderia saber quem é Deus de verdade se Ele não tivesse vindo falar para mim. Então é Ele que me oferece. E para crer, o homem precisa da ajuda interior do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que está de acordo com a nossa dignidade. Então, padre, a fé é uma coisa irracional? Deus chega e me impõe aquela verdade de fé e eu não entendo nada e preciso aceitar de qualquer maneira? Não. A fé não é irracional. Embora aquela verdade que Deus revela para mim seja muito superior à minha inteligência, quando eu estou diante dessa verdade, a minha inteligência percebe que não tem nada de absurdo, nada de contraditório, é algo que está acima da razão, mas que não é contra a minha razão. Diferente, por isso, por exemplo, da superstição. Superstição, esses cultos falsos, esses negócios, isso é absurdo. Por exemplo, superstição boba, que por incrível que pareça, tem gente que faz. Ah, eu estou com raiva da pessoa. Então vou escrever o nome dela num papel e colocar no congelador para dar azar para ela. Gente, isso é coisa de criança. Estúpido, besta, desculpa a expressão, mas a verdade é essa, tem que rir. Uma pessoa com mínimo de inteligência, com mínimo de bom senso, percebe que é absurdo. Agora, pega o catecismo. O catecismo, do começo ao fim, não tem nada de absurdo, nada de contraditório. Não tem nenhuma parte da nossa fé que contraria a outra. Porque a fé, embora trate de coisas que estão muito acima da inteligência, no entanto, a fé não é absurda, não é contra a inteligência. Por quê? O mesmo Deus que criou a nossa inteligência é o Deus que se revela a nós através da fé. Por isso, ele é um ato humano pelo qual eu acolho um dom divino. E outra coisa importante, a fé é um ato eclesial. A fé eu não recebo sozinho. A minha fé vem a mim através da igreja. Tenham muito cuidado, porque é errada a ideia de querer seguir a Cristo sem a igreja. Ou essa ideia assim, crê em Jesus e está salvo, você crê sozinho. Não, a fé vem dentro da igreja. Por quê? A fé da igreja, ela precede, gera, suporta e nutre a nossa fé. A fé que eu creio, ela já vem transmitida antes de mim. Ela chega até mim, ela me alimenta, ela vai crescendo com a minha vida através da igreja que me ensina, que me instrui, que me dá a graça pelos sacramentos, por meio da qual cresce em mim o dom da fé. Por isso a igreja é a mãe de todos os crentes, daqueles que creem. Por isso São Cipriano, lá no século III da nossa era, dizia assim: não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. A igreja é a nossa mãe, porque é através dela que recebemos a fé, recebemos o batismo, recebemos os sacramentos. E a fé, ela é necessária para a salvação. E nós cremos em tudo aquilo que está contido na palavra de Deus escrita ou transmitida e que a igreja, pelo seu magistério vivo e infalível, propõe a nossa fé como revelado por Deus. Por isso dizia Nosso Senhor no Evangelho de São Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É preciso crer para se salvar. E a fé, ela é um antegozo do conhecimento que nos fará felizes na vida eterna. O que vai ser o céu? O céu vai ser você contemplar a Deus. O que é a fé aqui na terra? A fé aqui na terra é eu conhecer a esse Deus, que eu ainda não posso ver, mas por aquilo que Ele me ensinou, eu sei quem Ele é. Por isso que quem tem fé já começa a experimentar aqui o que vai ser a alegria do céu. Por isso que na carta aos Hebreus, nós temos aquela definição da fé. O que é a fé? A fé é a presença daquilo que nós esperamos. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Está na Bíblia, carta aos Hebreus. Então esse é o dom da nossa fé. Meus irmãos, no domingo que vem, domingo de Ramos, e domingo de Páscoa, por ser a Semana Santa,
vamos dar uma pausa nessa catequese. Então, domingo que vem e domingo de Páscoa não haverá nem o terço e nem a catequese antes da missa, não, por causa das celebrações da Semana Santa. A nossa catequese e o terço antes da missa vão retornar no domingo depois da Páscoa, tá bom? Então, fiquemos todos de pé, vamos cantar o hino de entrada, dando início à Santa Missa.